Cultivar legumes ao ar livre na Islândia é praticamente impossível. Mas Hildur e a família dela estão ousando o impensável. E estão fazendo isso com temperaturas de apenas 8 graus Celsius no verão. Uma batata, mamãe. Uma batata enorme. Olha, mamãe. Não é enorme, é bem pequena, mas é fofa. Se pessoas conseguem crescer aqui, então os legumes também podem. Uau! A Islândia quer importar menos produtos agrícolas da Europa continental. As fontes termais da ilha vulcânica estão ajudando a alcançar esse objetivo. Na estufa de Thomas Ponzi, crescem tomates tão bons quanto os italianos. Será que as frutas islandesas conseguem suportar o clima frio? Significa muito para mim ver os tomates crescerem, trabalhar com plantas e com a natureza. Ver a qualidade dos tomates é a maior recompensa. Esta é a fazenda Brennholt, a 20 minutos de carro da capital islandesa Reykjavik. Nesta estufa de 100 metros quadrados, Thomas Ponzi criou um pequeno paraíso para tomates. É agosto. Do lado de fora faz 12 graus Celsius. Aqui dentro, agradáveis 20 graus. Condições ideais para a planta da família das solanáceas. Eu corto as folhas para que a luz do sol chegue às plantas. Fora isso, não é preciso muito cuidado. Thomas é desenvolvedor de software, mas há 14 anos ele saiu de Reykjavik e veio para cá. O objetivo? Cultivar os melhores tomates da Islândia. Aqui eu posso cuidar da terra. Hoje em dia, isso é mais importante do que nunca. Ajudarmos a natureza a fazer parte de um ciclo que sustenta a nossa vida. Sua esposa Björk e o filho de 5 anos, Ejik, ajudam na colheita. Hoje a família quer preparar seu prato favorito, massa com tomates cereja frescos. Pegamos os tomates mais macios? Vamos fazer bem colorido. Sim, muitas cores. O sabor é realmente como um arco-íris, uma explosão para o paladar. Primeira vez que você prova, fica surpreso. E você fica feliz todos os anos quando essa época chega. Thomas cultiva mais de 30 variedades de tomates. Ainda criança, aprendeu com os pais a plantar legumes. Após a morte deles, decidiu recomeçar a vida e voltou para a fazenda em busca dos sabores da infância. Assim, acabou se tornando um agricultor de tomates em meio período. Eu queria cultivar tomates com a Björk, exatamente como eu lembrava. Primeiro plantei as sementes que conseguia comprar por aqui, mas o sabor não era como o da minha infância. Então procurei sementes pelo mundo todo e acabei encontrando também essas variedades tradicionais antigas. De maio a novembro, eles aproveitam a colheita ao máximo. Legumes frescos da própria estufa. Para muitos islandeses, isso é um luxo. Para Thomas e sua esposa, faz parte de um agradável cotidiano. Quanto alho precisamos? É realmente a melhor sensação do mundo preparar uma refeição com o que cresce aqui em casa. Sempre ficamos muito orgulhosos quando consumimos algo que nós mesmos cultivamos. Neste prato tem alho, tomates, alface e manjericão plantados por nós. Os islandeses estão apostando cada vez mais em legumes produzidos localmente.
Quase 70% dos tomates consumidos são cultivados no próprio país. No caso dos pepinos, esse número chega a quase 100%. Com isso, eles dependem cada vez menos de importações de verduras e legumes da Espanha ou da Holanda. Os avós de Thomas são da Itália. Talvez seja daí que venha o amor dele por tomates maduros e pela culinária mediterrânea. A salada de tomate está tão boa quanto a melhor salada de tomate italiana, não é, Björk? Inacreditavelmente boa. Sim, e talvez até melhor do que a dos meus antepassados italianos. Provavelmente. O clima na Islândia é frio e imprevisível. Então, como o cultivo de vegetais pode dar certo? Muito simples, porque debaixo da terra tudo ferve. Não muito longe da fazenda de Thomas fica esta casinha vermelha. De um poço, a água fervente é bombeada até a sua estufa. Ela corre por esses canos, garantindo o clima perfeito para os vegetais. Lá fora, quase sempre está mais frio do que dentro da estufa. Por isso, Thomas e Björk apreciam uma pequena fogueira, mesmo no verão. Thomas considera um presente o fato de que o calor geotérmico vulcânico torne possível o cultivo de vegetais na Islândia, tanto no passado quanto hoje. Não éramos ricos, mas tínhamos nossos próprios alimentos. O que aprendi quando criança me beneficia hoje. Não tínhamos eletricidade nem telefone. A energia geotérmica foi o único luxo que tivemos por muito tempo. A água quente é um presente incrível que devemos usar de maneira sustentável, sem desperdiçar recursos. Hoje, 90% das residências islandesas estão ligadas a redes de aquecimento distrital. As grandes usinas distribuem um calor geotérmico não apenas para as casas, mas também para as estufas de cultivo de hortaliças. A maioria delas fica no sudoeste, não muito longe das áreas geotérmicas ativas. As possibilidades permitidas pela energia geotérmica é o que está sendo pesquisado na Universidade de Agricultura em Kirkjubø. Aqui fica a plantação de bananas mais ao norte do mundo e onde há 70 anos são cultivadas frutas tropicais. Com esses tubos de aquecimento, Elias Oscarsson simula condições tropicais na estufa experimental. Isso é realmente louco, cultivar bananas tão ao norte. Mas até agora tem funcionado muito bem, porque nós temos bastante calor natural aqui. Assim podemos cultivar as bananas em estufas de vidro. Elas desfrutam de agradáveis 20 graus durante todo o ano, e isso é exatamente o que elas precisam. A colega dele, Gudridur Helgadottir, é pesquisadora agrícola e dirige o programa de horticultura. Ela mostra aos estudantes como bananas e outras frutas tropicais também podem crescer na Islândia. Aqui embaixo são flores fêmeas. Como podemos reconhecer? Observando a parte verde que sai aqui embaixo. Vocês veem? Aqui as novas bananas devem crescer. E essas bananinhas bem pequenas vão ficando cada vez maiores. Bananas produzidas na Islândia. Mas essas frutas ainda não estão disponíveis nos supermercados. Deliciosas. O sabor é melhor quando há algumas manchinhas. Gudridur e Elias querem saber quais outras frutas exóticas ainda podem ser cultivadas na Islândia. Eles estão especialmente orgulhosos dessa planta de cacau. Depois de mais de 10 anos de pesquisa, eles podem literalmente colher os frutos do seu trabalho. O segundo fruto de cacau já colhido na Islândia, chocolate islandês. O primeiro fruto de cacau colhido há um ano tinha 13 sementes. Um pequeno sucesso que pelo menos rendeu uma barra de chocolate. Este ano já são mais de 20 sementes. Eu amo chocolate. E quem não gostaria de plantar o próprio cacau?
Estamos nos fiordes ocidentais da Islândia, no noroeste do país. É aqui que mora Hildur Arnardóttir. Aos 37 anos, ela também cultiva verduras, mas vai um pouco além. A estufa dela não tem aquecimento. Mesmo sendo mais frio aqui do que no sul do país, ela só conta com a luz do sol e com a própria habilidade. É preciso muita paixão e dedicação para cultivar alimentos na Islândia. Cultivar vegetais aqui é como ter filhos, uma grande responsabilidade. Você nunca pode deixar as plantas sozinhas, nunca tem uma pausa de verdade, é algo que te ocupa. Mas aproveito para tirar as férias no inverno. A arquiteta paisagista não quer depender dos vegetais do supermercado. Para Hildur, o lema é: faça por conta própria, apesar de todas as adversidades. Pois nos fiordes ocidentais não há acesso à energia geotérmica. É desperdício de energia aquecer uma estufa que perde calor tão rapidamente. E é preciso muita energia para aquecer uma estufa, protegê-la da geada e mantê-la aquecida quando a temperatura externa está abaixo de zero. Além disso, é bom viver com as plantas no ritmo das estações do ano. Mesmo que pudesse ter, ela dispensaria a energia geotérmica. Para Hildur, é uma questão de sustentabilidade. Ela protege suas plantas do frio com lã de ovelha. Com esses métodos, Hildur consegue cultivar beterraba, abóbora e abobrinha. Muitos ficam surpresos com todos os vegetais que podem ser cultivados em uma estufa fria. Eu não fiquei questionando se dava ou não, simplesmente fiz. Hildur vive em Ísafjordur, uma pequena cidade de 3.000 habitantes. Mas todos os anos, no verão, ela se muda com o parceiro e os 4 filhos para alguns metros adiante, na encosta de um fiorde, para uma casa em forma de cúpula que é, ao mesmo tempo, residência e estufa. Eu começo. Você pode tirar as folhas. Eu faço isso, eu lavo. É hora de processar a colheita. Todas as crianças podem ajudar. Para Hildur, é importante que seus filhos entendam como cultivar seus próprios vegetais na Islândia. Uma alimentação saudável, sem consumo de energia. Quantas folhas de manjericão? Quantas você quer tirar? Não quero arrancar todas as folhas da planta. Meus filhos entendem o valor dos alimentos que cultivamos e é muito mais interessante comer algo que você ajudou a cultivar, que você mesmo plantou a semente e colheu junto com a sua mãe. É maravilhoso. Desde pequenos, meus filhos já experimentaram muitos legumes diferentes. Novas experiências culinárias para a família. Das plantas frescas, eles fazem sal temperado com ervas aromáticas e com os tubérculos fazem chucrute. Hildur quer mostrar às crianças de forma prática tudo o que é possível fazer. O produtor Thomas não previu isso, mas as pessoas vêm de todos os lugares para provar seus tomates. Ele não está interessado em grandes negócios, mas sim em uma mudança de mentalidade. Alguns me dizem que não há mais volta. Os tomates do supermercado simplesmente não são mais comestíveis, então eu provavelmente estraguei tudo. Mas é bom que as pessoas se tornem mais exigentes e questionem a indústria de vegetais. A qualidade dos tomates de Thomas ficou famosa também na alta gastronomia.
Thráinn Freyr Vigfússon é chefe de cozinha em Reykjavik. Ele prefere vir pessoalmente para escolher os melhores tomates. Essa é a variedade russa Yusupov. Olha esta aqui, o que você acha? Quer levar esta? Sim, claro. Se não, vou comer sozinho. Você quer? Sim, vou levar esses para o molho. Muito do que Thráinn sabe hoje sobre tomates, ele aprendeu com Thomas. Prova para ver se você gosta. Bem doce, muito bom. Ok, sjá bara hvað þetta er mikið. O cultivo, a doçura, a maturação e a textura, tudo nele é único. Não existe nada parecido na Islândia. Não encontrei em nenhum outro lugar. Ox, o restaurante dele, fica no centro de Reykjavik. Na cozinha aberta, Thráinn prepara os pratos diante dos olhos dos clientes. Os tomates de Thomas transformam-se aqui numa refeição de alto padrão. Gosto de trabalhar com tomates que estão no ponto certo de maturação. Esse foi colhido de manhã e eu vou servi-lo 6 horas depois. Antigamente era difícil conseguir vegetais frescos na Islândia. Peixe, carne e alimentos fermentados dominavam a dieta. Para Thráinn, o boom dos vegetais revolucionou a culinária local. De volta aos fiordes ocidentais. Hildur tem grandes planos e quer transformar sua casa em forma de cúpula em um pomar. Macieiras e pereiras na porta da frente, protegidas pela estufa. Para a sorte dela, o marido é carpinteiro. A ideia de nos mudarmos para cá sempre foi da Hildur. Quando vi a casa pela primeira vez, pensei principalmente no trabalho que teríamos pela frente. Mas ela disse, sem problemas, vamos conseguir, é assim que a casa é. Então, isso se tornou um projeto contínuo para os verões. Mas foi sempre a visão da Hildur. Eu simplesmente decidi ouvir a minha esposa. Viver de forma ecológica e consciente. Hildur quer continuar nesse caminho. Ela ainda ganha a vida como arquiteta, mas o cultivo de hortaliças ocupa cada vez mais espaço e tempo. Ela percebeu que não precisa de muito para viver, especialmente quando as hortaliças vêm da própria estufa. É um equívoco pensar que um estilo sustentável limita a qualidade de vida. Pelo contrário, sinto que levo uma vida boa e com qualidade. Nem sempre se trata apenas de dinheiro ou de ter mais que o vizinho. Trata-se de satisfação. Mas Hildur não cultiva vegetais apenas em estufas sem aquecimento. Ela faz isso também ao ar livre. Há 8 anos, ela criou uma horta em terraços nos arredores da cidade, onde crescem até morangos, que não ficam vermelhos, mas são comestíveis. São extremamente azedos. Delícia. Mesmo assim, são saborosos. Mas o último verão não foi favorável. Foi muito frio e nublado, por isso parte da colheita não está totalmente madura, como os morangos. Há muitos, mas estão todos verdes. Apesar do frio, Hildur consegue colher algumas hortaliças. Nos canteiros elevados crescem nabos e couves resistentes ao frio. Cultivo ao ar livre na Islândia. Para Hildur, isso significa, acima de tudo, um retorno às coisas boas e simples da vida. Não é uma ideia tão maluca assim cultivar vegetais aqui.
Antigamente havia hortas por toda parte. As pessoas cultivavam couve, nabo e batata. De alguma forma, esse conhecimento se perdeu e as pessoas pensavam que o cultivo de vegetais era impossível ou difícil. Mas, na verdade, hortaliças já eram cultivadas aqui desde a época da colonização e dos vikings. Hildur aposta nos métodos da permacultura, cultiva as próprias sementes e produz o próprio adubo. Ela dispensa fertilizantes artificiais e trabalha com o que a natureza oferece. A abordagem dela é natural e holística. A permacultura é uma ferramenta e uma filosofia que pode mudar a sua vida e que mudou a minha completamente. O entusiasmo de Hildur está longe de acabar. Na estufa experimental da Universidade Agrícola de Kiragerdi, a expectativa dá lugar à frustração. As bananeiras até se desenvolvem graças ao aquecimento geotérmico, mas na prática o projeto não avançou como planejado. Tentamos durante anos e chegamos à conclusão de que não é lucrativo cultivar bananas para fins comerciais. Simplesmente demora muito para crescer. Como não há luz artificial na estufa das bananas, as plantas não crescem durante a estação escura, ou seja, no inverno. A época da colheita é apenas entre abril e outubro. Quase 50 plantas produzem bananas, ainda assim o suficiente para a universidade. Delicioso. Em outras partes da Islândia, as experiências com vegetais estão longe de terminar. Nas estufas industriais, não se aposta apenas no aquecimento geotérmico, mas também na luz artificial durante os meses escuros e nos fertilizantes químicos. Assim, é possível cultivar vegetais durante o ano inteiro. Para Thomas e sua esposa, Björk, isso está fora de cogitação. Eles apostam exclusivamente em recursos naturais e conscientemente não cultivam tomates no inverno. Aproveito o que já temos na Islândia, o sol e nenhuma energia comprada. Por isso, não uso lâmpadas. Se você quiser cultivar vegetais durante o ano inteiro, alface, por exemplo, vai precisar de luz artificial no inverno. Não há outra maneira. E isso consome muita energia. Para mim, isso não é interessante. Nessas 4 estufas, Thomas abdica do uso de energia geotérmica. Há 10 anos, ele experimenta as condições climáticas da Islândia e cultiva tomates que conseguem resistir ao clima rigoroso. Para isso, ele cruza variedades tolerantes ao frio da Sibéria ou do Canadá com a sua melhor variedade, que precisa de calor. Tenho muito orgulho dessa variedade. A planta produz tomates excelentes, com um sabor maravilhoso. Desenvolvi minha própria variante a partir dela. Posso usar as sementes e plantar novos tomates no ano que vem. A visão de Thomas? Todos os islandeses devem poder cultivar as próprias hortaliças com métodos simples. Por isso, ele cultiva as sementes das variedades desenvolvidas por ele e as vende a futuros horticultores. Se todo mundo cultivasse como fazemos aqui, talvez o problema da insegurança alimentar em grande parte do planeta seria resolvido. E talvez tivéssemos mais respeito pela natureza e a protegêssemos de todas as formas possíveis. Porque teríamos uma conexão mais profunda com a Terra e seríamos gratos pelo que ela oferece. Em seu jardim externo, Hildur organiza um workshop para jovens aspirantes e pessoas interessadas no cultivo de alimentos. Para ela, é importante cultivar não apenas para si mesma, mas também abrir seu jardim para a comunidade, para que as pessoas possam plantar e colher.
Sinto como se acendesse uma faísca nas pessoas. Elas passam a entender como os alimentos crescem e desenvolvem uma conexão mais profunda com a natureza. Ver como isso emociona as pessoas sempre me motiva muito. Transmitir conhecimento e aprender juntos o que se pode preparar com as maravilhas locais. É disso que se trata. Batatas, tubérculos, muita couve, alface e ervas frescas foram colhidos. Hildur sonha com uma Islândia autossuficiente, pelo menos no que diz respeito aos vegetais. Meu maior sonho seria que em cada pequena cidade da Islândia houvesse uma horta comunitária para todos, para que cada um pudesse levar para casa legumes locais frescos. Seria ótimo se as pessoas pudessem colher os legumes que elas mesmas cultivaram e depois prepará-los em menos de meia hora. O milagre da colheita de hortaliças na Islândia. Mesmo quando as condições externas são adversas, com muita paixão e inovação sustentável, é possível.